destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. E a dor da Não tá? semente.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da nossa União Espírita Paulo Dimas Madalena, em que hoje nós temos a alegria, o prazer de termos a nossa querida Tatiana fazendo o estudo dessa noite. Nós queremos, nesse momento, dar um aviso que vamos repeti-lo ao final da nossa reunião, mas como às vezes algumas pessoas não permanecem o tempo todo, né, e saem ao final, é que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós já estaremos transmitindo a nossa reunião pela plataforma YouTube. Então, na segunda-feira, a nossa reunião já será também pelo YouTube. E dentro do Face, nessa página onde os amigos se encontram, vai haver um link em que, clicando nesse link, nós estaremos lá no YouTube. Dito isso, nós vamos repetir ao final, vamos fazer a nossa preparação interna, a nossa preparação íntima, para iniciarmos a nossa reunião. Como já sabemos, a leitura preparatória ela tem por finalidade ajudar-nos na nossa atenção, na nossa concentração. É o momento em que nós começamos a nos ligar aos amigos espirituais, aos mentores da nossa casa, Paulo, Dimas, Madalena, aos demais trabalhadores espirituais e ao nosso espírito protetor, que está aí ao nosso lado, está no lado de cada um de vocês, nos lares onde vocês se encontram. E nós vamos efetuar a leitura do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro ditado por André Luiz. E a lição é a lição número 18, tem por título Lembranças Úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura, que colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, têm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse função de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, depois dessa leitura reflexiva, todos nós estamos convidados a unir os nossos pensamentos, os nossos corações em torno de Jesus, esse magnânimo amigo que se acerca de cada um de nós nesse momento, abraça-nos fraternalmente,
num abraço que nos enche de energia. E nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um dia de luta, mais um dia para a nossa renovação, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa grande família, a família Paulo de Magdaliana, para que através do estudo, da reflexão, possamos, Senhor, nos condicionar para o caminho do bem, para as boas ações, os bons sentimentos, e possamos, Senhor, em mais esta oportunidade, fazer com que a Tua luz penetre em cada um de nós, a Tua luz, que a Tua bênção penetre e esteja junto da nossa querida Tatiana, a fim de que ela possa traduzir para nós esses ensinamentos da doutrina espírita e os ensinamentos que trouxestes para todo o mundo. As tuas bênçãos seja a nossa sustentação. E em teu nome, em nome dos nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, Paulo, Dimas e Madalena, e em nome de toda a espiritualidade amiga que nos cerca neste momento, nós pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária da nossa querida e amada casa. E com todos nós, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus companheiros, como nós já dissemos no início, estamos aqui com a nossa querida Tatiana, que vai encerrar o nosso mês de junho, né, com o tema Pandemia, Atualidade e Futuro da Humanidade, e um tema que vem bem a caráter neste momento, né? Quando nós aqui no Brasil, por conta da pandemia, já ultrapassamos 58 mil mortos, e no mundo já há mais de 500 mil de pessoas que desencarnaram. São inúmeros corações que estão lamentando, lastimando, chorando, alguns desesperados pela perda dos seus entes queridos. É o tema que a nossa querida Tatiana vai desenvolver para nós a partir de agora. Deus te abençoe, Tatiana. Que assim seja. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente retorna, né, nesse momento, mas também é com o coração dividido. Vocês vão entender por quê mais à frente. Dividido entre essa dor que o mundo todo está atravessando, né? Não é só um privilégio do Brasil, não é uma característica, né? Uma situação específica do nosso país, é o mundo todo. E a cada dia mais e mais pessoas estão retornando à pátria de origem, né? A pátria espiritual, e sem contarmos com os nossos irmãos também, que passam por uma comorbidade, questão de idade, né? Ou criança que tem nascimento prematuro, né? Acidentes, né? Enfim. Cada dia mais temos notícias realmente que esse quantitativo de desencarne, ele tem aumentado de forma bem substanciosa. E se nós pararmos para pensar nesse momento, tratar desse assunto, ele causa uma certa aflição em algumas pessoas, né? Uma certa angústia, uma certa preocupação. Muitos querem tocar no assunto se é fé e morte, né? Perder um familiar, perder meu pai, minha mãe, jamais, né? Imagina. E a gente pensa, por que será que esse assunto, esse tema morte é tão terrível, ele é tão avassalador entre muitas famílias? A gente vai fazer agora uma reflexão. Se nesse momento estiver alguém passando por essa situação, tenha vivido recentemente essa experiência de ter perdido um ente querido, né? Ou até mesmo aqueles que ainda não passaram por essa experiência, que esse nosso encontro de hoje sirva para que a gente possa refletir, né? Nós vamos trazer algumas informações doutrinárias, vamos trazer algumas experiências
que nós vimos e ouvimos. Então, que tudo isso sirva para fortalecer os nossos conhecimentos acerca da espiritualidade e que nos auxilie nesse processo de construção, de aprimoramento. Então, vamos caminhar juntos hoje. Retomando aquela pergunta sobre por que esse tema, morte, né, parece ser tão terrível entre muitas famílias, entre muitas conversas, né? No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, Kardec ele explica que para muitos a ideia da vida material prevalece a da vida espiritual. Opa, começou o primeiro tópico aí. Para muitas pessoas, a ideia da matéria é muito mais densa, é muito mais forte do que a vida, o conhecimento da vida espiritual. Ele ainda afirma que o homem, ou seja, nós, né, ele não distingue, tem muita dificuldade de ver a vida além do corpo, além dessa matéria que nós temos aqui. E por mais que a gente saiba, né, o conhecimento está aqui, que a alma é a vida real, quando cessa o funcionamento do corpo físico, tudo parece perdido e muito desesperador para muitas pessoas. É verdade. Kardec ainda afirma nesse capítulo, no capítulo 2, que se concentrássemos o pensamento não no corpo, mas na alma, que é fonte da vida, o ser real, que a tudo sobrevive, lastimaríamos menos a perda do corpo. Mas aí fico pensando, é uma teoria, é uma informação, um ensinamento trazido, né, pelos espíritos da Kardec, mas caramba, o corpo representa algo palpável, tangível, é uma combinação de químicas, células, né? Tudo isso é mais fácil de comprovarmos a existência do que comprovarmos a existência da alma. Não é verdade? Daí a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitarem a morte do corpo físico. Nós ficamos, às vezes, nesse impasse. Mas eu não terei mais a pessoa que eu amo, esse meu amigo, meu familiar próximo a mim. Né? Caramba, como eu vou fazer a partir de agora? Ele estava aqui ao meu lado. Por quê? Porque ainda como estamos em processo, muitos ainda acreditam, né, na inexistência da alma, ou tomam como o material o mais forte, o mais importante, quando, na verdade, nós já compreendemos que não é assim que acontece. Não é verdade? A alma é o que é o ser mais importante. É o que anima, que dá vida a esse corpo, né? Que faz com que ele transite, fale, pense, enfim. Vamos chegar mais à frente nesse tópico. Se a gente pensar nesse ensinamento, nessas informações trazidas, se a gente parar para pensar um pouquinho e falar assim, espera aí, você que falou isso, né, que comentou isso, tem ideia da dor que eu estou passando nesse momento? Será que minha dor não é uma dor legítima, não é real? E foi uma pergunta mais ou menos assim que Kardec também fez aos espíritos. Está no Livro dos Espíritos, pergunta 934. Ele pergunta assim aos espíritos: mas a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Quer dizer, não é real? Tanto mais legítima quando é irreparável, independente da nossa vontade. Quer dizer, eu sofro porque eu não convivo mais com aquele meu familiar, aquele meu ente. É real isso, é palpável, sabe? Eu tô triste, eu choro, eu queria que ele estivesse aqui comigo, né? E isso não é legítimo. Eu não posso sofrer, eu não posso sentir dor. E os espíritos generosamente respondem para Kardec: essa causa de dor atinge o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Ou seja, atinge pobre, rico.
é comum a todos, ou a prova ou uma expiação. Deus, aí os espíritos começam a nos dar ideias de que não somos vítimas, de que não fomos escolhidos para sofrer impunemente. Ele nos coloca um pé no chão. A dor que você sente pela perda, pela separação de um familiar, um ente querido, é a mesma que outra família, que outra pessoa também pode vir a sentir. Seja ela rica, pobre, branca, negra, do sul, do norte, de um país primeiro mundo, como um país em desenvolvimento. Essa dor é legítima. Ela chega para todos, né? Indistintamente, independente da nossa vontade. Não é verdade? E ele ainda continua, né? Os espíritos continuam nessa resposta, falando para Kardec, que nós ainda temos a bênção que é de poder nos comunicarmos com esses espíritos. Olha que interessante. Mesmo com o afastamento físico, nós ainda temos a possibilidade de nos comunicarmos com esse nosso familiar. Como a gente poderia fazer isso? De que forma será que a gente pode fazer isso? Vamos descobrir isso juntos. Tá bom, Tatiana. Muito interessante você falar sobre tudo isso, né? Eu já entendi que não sou feito apenas de um corpo físico, que existe sobrevivência do espírito. Nós retomamos a pátria espiritual, que lá é nosso verdadeiro lar, mas a minha dor é agora, é neste momento. O que será que é necessário para a sustentação da serenidade e do equilíbrio diante da partida de um ente querido? De que maneira, diante de toda essa perda, vamos falar assim especificamente agora desse vírus que está se espalhou, né, por todo o mundo. De que maneira será que eu posso me manter serena, em equilíbrio, sabendo que eu perdi meu familiar, que eu não pude sepultá-lo como eu gostaria, devido às organizações, né, aos protocolos que a OMS ditou? Então, como eu posso agir agora, diante desse momento de dor e aflição? Quando nós temos o material para essa nossa conversa, nosso estudo de hoje, tem uma sugestão de uma palestrante, de uma psicoterapeuta espírita, o nome dela é Ana Teresa Tamasmi, não sei se eu sei o sobrenome dela de forma correta, que ela me perdoe caso chegue aos ouvidos dela essa informação, né? A Ana Teresa, em um dos seus vídeos, ela tem vídeos maravilhosos. Em um dos seus vídeos, ela fala sobre a perda do seu filho de 20 anos, né? Que desencarnou alguns anos atrás, algum tempo atrás, né? E ela afirma que ela precisou seguir alguns passos nesse seu processo de equilíbrio emocional. E quando eu fui ouvindo aquelas orientações, aquelas sugestões em que ela se colocou, eu achei interessante algumas situações que ela pontuou, e a gente foi buscando as referências no próprio Evangelho. Isso eram coisas que Jesus já nos dizia há muito e muito tempo. E que nesse momento de desequilíbrio, de aflição interior, a gente precisa resgatar, a gente precisa restaurar em nós para que nos dê ânimo, força, tranquilidade, para que a gente possa continuar caminhando. Né? O primeiro tópico que ela cita é sobre a necessidade de exercitar o caminho do desapego. É o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Que é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha filha, meu marido, né? Assim a gente fala. Não, porque a minha família, não, porque o meu marido, não, porque né? Tudo muito meu. Aí, se a gente procurar as obras básicas, né?
A gente vai encontrar no Evangelho do Espiritismo, capítulo 16, item 14, que trata do desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, ele afirma que tudo vem de Deus. Então, tudo retorna a Deus. Se nós fomos criados por Deus, nós retornaremos a Ele. Olha que interessante. Ele cita esse trechinho do Evangelho. Nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso pobre corpo. Somos depositários e não proprietários. Que a gente não se iluda. Deus apenas nos emprestou. Temos que restituir. Só aqui, nesse trecho, a gente poderia, né, se prolongar por um longo período. Se nós pensarmos que Deus é quem comanda tudo que acontece no universo. Então, se nós nascemos, nós retornaremos. Nós estamos esposa, estamos filho, filha, irmão, amigo, estamos. É algo que é passageiro, nós não somos. Não podemos criar essas raízes. Não é verdade? Então, é um exercício. Não vou dizer que seja fácil, mas já é um caminho para seguir, caramba. Eu compreendo que, nesse momento, foi necessário o retorno do meu irmão, do meu filho, para a parte espiritual. Porque ele não me pertence. É fácil, mas é um exercício que a gente precisa realizar. Não é verdade? Um outro tópico bem interessante que ela trouxe é falando sobre a troca dos pensamentos. Porque é natural, é um processo natural. Quando a gente perde alguém, a gente ficar preso, né, naquelas emoções. Ah, porque eu deveria ter feito, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado aquilo, por que eu não fiz? Por que eu fiz desse jeito? Nós ficamos, né? Se eu tivesse tentado de uma outra forma, nós ficamos nesse vai e vem, né? Nessa roda gigante de pensamentos e emoções, vamos ruminando isso. E é muito interessante que ela cita que ela precisou substituir esses pensamentos de dor, porque ela percebia que quanto mais ela pensava, ela se agarrava a essas lembranças, mais doloroso era para ela retomar a sua vida, a sua caminhada. E nós estamos aqui para continuar caminhando. Né? Então, ela pensou assim, de forma bem gradativa, sem se exigir demais, sem cobrar demais de si mesmo, né? Se lembrar dos passeios que faziam, das pequenas viagens, das risadas que davam juntos, de uma vez que fizeram um bolo e não deu certo, queimou, né? E foi alvo de piada na família na época. E isso foi fortalecendo, como tem fortalecido até hoje ela, nesse mecanismo, nesse processo, né, de refazimento emocional, porque quando a gente se refaz emocionalmente, a gente dá abertura para que espiritualmente a gente receba ajuda. É como se fosse uma casa, mal comparando, né? A gente se tranca, fecha a janela, fecha a porta, tranca, não deixa nenhuma frestinha de fora, nada, nenhuma luz, nenhum ar, nada entrar. Como é que alguém vai conseguir penetrar nesse ambiente para nos ajudar? Mas se a gente abre uma frestinha, a gente já percebe a luz do sol entrando, aquecendo a nossa vida, o nosso coração. A gente vai serenando gradativamente. E um outro trecho que ela traz, e que eu confesso a vocês que eu achei muito interessante, foi um trechinho do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração conhecida, né, universalmente pela cultura cristã. E tem um trecho do Pai Nosso que é: seja feita a vossa vontade.
Caramba, como é difícil a gente, no momento de dor, exercitar isso dentro de nós. Que naquele momento, Senhor, eu entendo que da tua vontade que aquilo aconteceu. Que aquele índio partiu, foi trilhar novos caminhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá no finalzinho, tem toda a oração do Pai Nosso, e eles vão desmembrando, né, explicando item a item. Então, quem tiver oportunidade depois, no outro momento, sentir vontade, interesse, dá uma lidinha que vale muito a pena. Porque muitas vezes a gente ora de forma tão mecanizada que não se dá conta da grandiosidade, né, de cada trecho dessa oração ensinada por Jesus. Nesse pedacinho que a gente reza com muita força, né? Senhor, seja feita a vossa vontade. A gente precisa compreender o quê? Que nada acontece sem a vontade de Deus. Tem os desígnios divinos. Se houve necessidade desse afastamento físico nesse momento, que a gente aceite e trabalhe para que essa dor vá pouco a pouco se dissipando. Né? Vale muito a pena a gente fazer esse exercício. Muitas vezes a gente espera, né, assim, mal comparando, a doença se instalar. Às vezes um problema cardíaco, né, uma diabetes, a gente deixa para a gente começar a tratar da saúde, fazer uma caminhada, tomar a medicação correta, equilibrar a alimentação. Por que então a gente já está fazendo isso agora? Para que não chegue às vias de fato. Ou para situações como a morte, né? Porque chega para todos nós, sejamos ricos, pobres, né? Do Brasil, de qualquer outra parte do universo. Quando chegar, que não haja desespero, desequilíbrio, desenfreado. Que a gente já tenha as informações, que a gente já tenha abastecimento dentro da gente, de onde tirar para enfrentar esse desafio, enfrentar esse momento difícil, que é difícil, é ruim, traz saudade, né? É muito natural esse caminho, né? Só que para algumas pessoas, a gente já entendeu que esse afastamento físico do ente querido, ele é algo tão doloroso, que mesmo sem ter a intenção, através da sua dor, o encarnado ele irradia todo esse sofrimento ao desencarnado. E isso dificulta muito o retorno e a permanência dele no plano espiritual. É preciso que a gente aprenda a viver o luto, mas sem desequilíbrio, sem desespero, respeitando, né, as nossas emoções. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 936, Kardec, ele pergunta, né, ao físico, um grande questionador que ele pergunta aos espíritos, como é que as dores inconsoláveis, os que sobrevivem, se refletem nos espíritos que as causam? Quer dizer, como é que essa dor, ela chega, né? Como é que se reflete? Minha mãe desencarnou, como é que essa dor chega, a dor que eu estou sentindo, chega até ela? Como se reflete? E os espíritos respondem a ele. O espírito, ele é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na Terra. Mas uma dor incessante e avassaladora o toca penosamente. Pois nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Olha que interessante, gente. Eles dizem que os espíritos são sensíveis à lembrança e à saudade, tanto quanto nós. Só que essa dor incessante e avassaladora toca de forma penosa eles. Né? E ele vê, quando ele vê o seu ente que permanece na Terra, em sofrimento, em angústia, ele vê que essa pessoa, que esse ente, esse familiar, não tem fé no futuro. Não está confiando em Deus. Então, confiemos, meus irmãos.
Confiemos em Deus, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, que não dá de verdade fardos pesados a um leve. Não dá. Se neste momento alguém estiver passando por esse processo de dor, acredite, dentro de você já tem sementes que precisam apenas ser alimentadas com amor para que possam germinar. Se era bom, se era agradável, se era feliz a convivência com esse familiar, com esse amigo, por que eu preciso sofrer com a sua partida, né? Alguém pode se perguntar, mas você já passou por uma experiência assim? Já passei. Parece que o sofrimento te envolve, te dá um abraço generoso e ali fica. Só que é necessário que a gente entenda que a gente precisa se alimentar das boas energias, das boas lembranças, para que se transforme durante o tempo, esse passar de tempo, apenas em saudade, naquela lembrança agradável, naquela história que foi vivida, naquele momento, nossa, de sufoco, lembra como era, mas que isso não o acomete mais, isso não o entristece mais. É um processo gradativo, é um processo muito delicado. Nessa nota, dessa pergunta, no Livro dos Espíritos, a 936, os Espíritos ainda citam, né, dois exemplos bem interessantes. Um deles, assim, eu gostei muito, porque fala, se a gente parar para analisar item a item, né, desse exemplo, a gente realmente vai ver como, às vezes, nós temos atitudes egoístas, né? Vamos imaginar, assim, dois amigos que se encontram na mesma prisão. Cada um tendo que assumir as consequências dos seus atos. Mas ambos, a gente precisa entender que ambos estão ali, presos naquela cela, né? Mas ambos vão ter liberdade um dia. Só que um deles obtém primeiro do que o outro. Como será que se sente aquele que está livre? Que finalmente não faz mais parte daquela prisão, daquela cela. Que emoções não toma conta desse ser? E aquele que ficou preso ainda? Será que seria caridoso se aquele que continuou preso se revoltasse porque o amigo foi o primeiro? Olha que interessante. O que parte primeiro é o primeiro que se liberta. E só cabe a nós felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também seremos. Eu achei tão interessante a forma como os espíritos descreveram essa situação, que se a gente fechar os olhos e conseguir, a gente consegue até imaginar, e a gente transporta para a nossa realidade. Então, esse companheiro, ele apenas foi na frente. Ele apenas se libertou primeiro desse corpo físico, desse mundo material. Cabe a nós compreender e sermos generosos em nossas emoções e deixá-los ir. É difícil. Quer dizer que eu devo ficar feliz porque eu acabei de perder meu marido, minha esposa? Não, não é isso. Não é aquela falsa felicidade. É entender. Né? Não é fácil, a gente retoma essa mesma frase, né? Não é tranquilo, mas é possível. Olha que interessante, é possível. É aquilo que a gente já falou aqui em outro momento. Precisamos exercitar isso, para quando chegar o momento de mostrarmos, darmos testemunhos da nossa fé, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não é verdade? Mas e aí? O que nós vamos fazer
enquanto a gente aguarda o nosso momento. Nosso amigo, nosso companheiro foi. Já se libertou desse mundo físico. E agora? O que eu faço? Como agir? No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda, no capítulo 25, tem um ensinamento que fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Tem uma frase muito interessante nas redes sociais que fala que como é que você quer resultados diferentes tendo o mesmo comportamento, né? Ai, que isso fosse diferente, mas estou agindo da mesma forma. Ai, não consigo emagrecer, mas não faço um dia de dieta. Eu caminho 10 minutos, acho que é suficiente para a semana inteira. Então, a gente repete o comportamento, mas quer consequência, quer algo diferente? Como? Então, é a mesma coisa. Senhor, não aguento mais sofrer. Tira de mim essa dor. Só que a gente vai alimentando essa dor diariamente, essa perda, esse afastamento. Então, ajuda-te a ti mesmo. Façamos nós a nossa parte, o que nos compete, o que é possível de ser feito, que com certeza a ajuda virá. Jesus nos garante: o céu te ajudará. Vai vir o apoio, o socorro, o conforto, e as lágrimas vão parar de cair. Com a mesma frequência que caiu antes. Que façamos a nossa parte. A gente tem que pedir em oração e fazer valer em ação. A gente ora, pede, se coloca em disposição de receber a ajuda, abre as frestas da janela, né? Rompe um pouquinho o nosso casulo para receber essa ajuda. Só que a gente precisa agir também. A gente precisa transformar em ação o nosso pedido. É verdade. O espírito está em constante evolução. E o fator primordial para a elevação, qual é? É a disposição para a mudança. Nós temos que estar dispostos para mudarmos. Acreditarmos que somos capazes, acreditarmos que seja possível e que nós vamos conseguir. Nós trouxemos uma história que foi ditada pela Rosângela e pela psicografia do Raul Teixeira, que eu acredito que seja uma história assim, muito interessante para ilustrar, né, essa transformação. Que a morte nada mais é do que uma grande transformação, uma mudança de estado. Né? E o nome é uma mensagem que é fácil de encontrar, né, na internet, não é só a mensagem, porque é um livro que tem várias histórias, mas essa especificamente é muito fácil de encontrar. A história chamada Metamorfose. É interessante observar uma borboleta pousada sobre uma folha nova, especialmente escolhida por ela. Uma que não caía antes da saída das lagartinhas do ovo. Ou seja, a borboleta escolhe qual é a folha que não vai cair facilmente para depositar os seus ovos. Ela dobra o abdômen até sentir a face inferior da folha e ali coloca o seu ovo. Por essas maravilhas, essas delicadezas da natureza, que somente a providência divina explica, cada espécie de borboleta, olha só que interessante, gente, cada espécie de borboleta sabe exatamente qual tipo de planta deve escolher para colocar o ovo. E que, graças a uma substância viscosa de secagem rápida, se fixa imediatamente. As borboletas
Elas são muito admiradas pela leveza dos seus voos e a beleza do cor das suas asas. Elas procuram nas florestas, na areia úmida ou em frutos fermentados o seu alimento. As flores são muito frequentadas pelas borboletas fêmeas, enquanto os machos preferem as areias úmidas. Existem algumas espécies que têm a capacidade de permanecer imóveis por tempo considerável, enquanto outras fazem voos curtos, por vezes muito rápidos, indo de uma flor a outra. Elas buscam a pradaria, que tem a capacidade de permanecer imóveis. Elas buscam a pradaria, as ramadas das árvores, beijam as folhas farfalhantes e driblam o vento apressado. Bailam em meio às gotículas que se desprendem das quedas d'água, ou como pétalas voam, balançando no espaço. Seu colorido é mensagem de alegria. A sua liberdade é um convite à paz. No entanto, dias antes de se mostrarem tão belas, não passavam de larvas rastejantes no solo úmido ou na casca apodrecida de algum tronco abandonado. Lagartas jamais sonhariam com os beijos do sol ou com o néctar das flores. Mas passam as semanas e, após a fase de crisálida, elas surgem maravilhosas, coloridas, exuberantes, plenas de vida. À semelhança da lagarta, vivemos no terreno das experiências humanas. Afinal, chega um dia em que somos convidados a adormecer na carne para despertar na espiritualidade, planando acima das dificuldades que nos afligiam. É a morte que nos alcança e nos ensina que a vida não se resume num punhado de matéria que entrará em decomposição. Também não é simplesmente um amontoado de episódios marcantes ou insignificantes, promotores de esparsos sorrisos e rios de pranto. A vida é do espírito que vive além da dona da morte, tendo como destino a vida na amplidão. Por isso, quando acompanharmos com lágrimas aquele afeto que se despede das lutas do mundo, rumando para a espiritualidade, não lastimemos, nem nos desesperemos. Mesmo com dores na alma, despeçamos do coração querido com um suave até logo. Porque exatamente como as borboletas, ele alcançou a liberdade. Tenhamos em mente que ao morrer o corpo, o espírito que dele se utilizava como de um veículo se liberta. Ninguém se aniquila na morte. Mudamos simplesmente de estado vibratório, sem que aconteça uma mudança nos nossos sentimentos, paixões e anseios. Continuemos a ser o que éramos enquanto corpo de carne. E prosseguiremos além das fronteiras desta vida, numa dimensão, em outra dimensão, a vida espiritual. Meus irmãos, a mensagem que nós procuramos trazer na noite de hoje é uma mensagem de fé, de esperança e de certeza absoluta do reencontro. Que a gente fique cada vez mais confiante de que um dia nos reencontraremos, mas que nesse momento faz necessário o afastamento físico. Que o amor de Cristo possa nos envolver a todos, dissipando a nossa dor, levando para bem longe aquela tristeza que estávamos guardando há tempos,
e que traga de volta o sorriso ao nosso rosto e todas aquelas boas lembranças, tudo aquilo que de bom vivemos ao lado daqueles a quem amamos, daqueles que tivemos o privilégio de conhecer ou viver. Todos nós um dia seremos borboletas e voaremos ao mais alto que pudermos. Que Deus nos abençoe, nos envolva e que a gente siga firme nesse propósito de colocar no lugar da dor, amor. Amor sem cobrança, sem o peso, sem o desespero, sem o desequilíbrio. Que Deus nos ampare, nos envolva a todos e que tenhamos uma noite de muita paz, muita tranquilidade e que aproveitemos cada instante desse momento que estamos aqui encarnados para dizer àquele a quem amamos, eu te amo, você é importante para mim, que bom estar aqui nessa jornada com você, mas também entendo que você não é minha, não sou sua. Que sigamos juntos confiantes do amor de Cristo por nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a nossa do estudo, né, aqui realizado, é bastante bom, e os amigos espirituais, Tatiana, te amparem, fortaleçam e intuam bem a você, para que você prossiga trazendo para nós esses ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, minha amiga. Nós vamos dando prosseguimento à nossa reunião. Nós vamos agora ao momento da nossa oração. E nós ouvimos algumas pessoas dizer assim, puxa vida, mas eu estou sentindo falta do passe, né? Tem um bom tempo que eu não vou ao centro para receber o passe. Nós aprendemos pelos benfeitores espirituais, principalmente pelo benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, o passe é uma transfusão fluídica, é uma transfusão de fluidos, né? Ou como algumas outras pessoas dizem, uma transfusão de energia. Então, nesse instante, como todos nós estamos irmanados num único pensamento, nós estamos ligados num único pensamento, nós estamos formando uma grande cadeia de pensamento. Estamos transfundindo energia de uns para com os outros. E sobre cada um de nós estão esses benfeitores, amigos, derramando os seus fluidos. Então, nós estaremos, no momento da nossa oração, num grande passe coletivo. Basta nós nos concentremos nessa energia que vem do mundo espiritual, na energia que irradiamos de um para com os outros. E todos nós estaremos recebendo um grande passe nesse momento. Então, queridos amigos, vamos sintonizar com Jesus. Esse companheiro, esse amigo, esse irmão, esse mestre, inseparável de nós. Deixemos-nos aproximar mais dele, sintamos que dele saem energias que vêm fortalecer a cada um de nós. A dor que estejamos sentindo, seja ela física, seja ela moral, não importa. Nesse momento, nós tenhamos a convicção que podemos ser melhorados no nosso estado íntimo ou no nosso estado físico. Digamos, então, amigo Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nos concede de aqui estarmos congregados em Teu nome e em torno do Teu Evangelho de luz, de amor. Nesse momento, Senhor, em que sabemos que há uma grande chuva de bênçãos se fazendo sobre nós, encarnados e desencarnados, nos fortalecem para os momentos que nós estamos vivenciando nesse período de tempo, em que, como disse a nossa
querida Tatiana, a morte, ela pode chegar, porque há de chegar para todos nós, mas nós já a vemos de uma maneira diferente, graças aos teus ensinamentos e os ensinos da espiritualidade amiga. Somos seres conscientes das nossas responsabilidades, das nossas possibilidades. E sabemos, Senhor, que o amanhã, estejamos encarnados ou desencarnados, terá mais uma oportunidade para que nós possamos trabalhar pela nossa redenção, para que nós possamos buscar a modificação em cada um de nós. As tuas bênçãos, Senhor, nos fortaleça, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bem, meus amigos, estamos todos nós pacificados. Todos nós recebemos um passe nesse momento, na nossa casa, e aí onde cada um de vocês se encontra, há uma grande luminosidade, porque tem o benfeitor espiritual de vocês que está emitindo muita luz sobre o ambiente onde vocês se encontram, sobre todo o lar de vocês. E aqueles que aí residem também estão recebendo, né, essa luminosidade, essa energia, essa força, né? Nós vamos dar prosseguimento na segunda-feira vindoura aos nossos estudos. Como dissemos no início, vamos repetir agora, vamos estar transmitindo para o canal do YouTube, né, pelo nosso canal do YouTube, que foi até inaugurado numa atividade ao vivo, sábado passado. E para acessarmos esse canal, nós vamos ter um link no Facebook. Então, acessando o YouTube por esse link, nós estaremos participando das nossas palestras no YouTube. Na próxima semana e o próximo mês, nós mudamos o nosso tema central, que é a não violência, mas aprendendo com Jesus. Nós usávamos o termo a jornada da não violência, né? E aí a nossa querida amiga Rose, ela deu a ideia, em vez de nós encetarmos a questão da não violência, nós venhamos aprender com Jesus. Jesus é brandura, é mansuetude, é docilidade, é paz, e esses são os instrumentos que nós conseguimos ter para combater a violência. E aí, quando falamos em combater a violência, não é a violência dos outros, mas a violência que está em cada um de nós. E nós vamos ter, no dia 6 de julho, que é a próxima segunda-feira, o tema Embainha tua espada, a violência na defesa. Esse tema vai ser desenvolvido pelo nosso querido amigo Edson Paz, e a direção da reunião vai ser do Fernando Cavalcante. Então, mais uma vez, obrigado, Tatiana, obrigado a todos os que nos acompanham nesse momento, né? E que a doce e serena paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, tanto no nosso como encarnado, como dos nossos amigos desencarnados. Muita paz, até a próxima semana.